Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Guilherme Nobre, a Copa do Nordeste neste segundo bloco será assunto. Ontem tivemos partidas da Copa do Nordeste, uma partida na verdade, né, o Fortaleza e o Botafogo da Paraíba, e um resultado que nós já alertávamos ontem que poderia mexer com a ordem de classificação e tirar o CRB do G4. Você chegou a acompanhar o jogo, Guilherme? Vamos colocar esses melhores momentos aí enquanto o Guilherme comenta essa partida. Agora o CRB escapou por isso aqui de sair do G4 nessa rodada, porque muita gente esperava que o Botafogo fosse sofrer muito contra o Fortaleza, mas o Fortaleza não faz um grande início de ano não, principalmente na Copa do Nordeste, tanto que vem passando dificuldades, por exemplo, o CRB agora empatou com o Botafogo. Olha, e o Botafogo eu vejo como uma equipe que briga sim por essa classificação, apesar que naquele início de temporada, quando teve o sorteio, muita gente colocou nesse grupo A um CRB, um Sport, um Ceará e um Vitória para classificar. Mas a gente alertou, o Botafogo é um time grande, é vice-campeão do Nordeste. O Botafogo é uma equipe que há muito tempo disputa a Série C, é uma equipe que vai fazer raiva. Tem feito, claro, não está no G4, mas ficou bom tempo aí dentro da competição e quase conseguiu ganhar ontem do Fortaleza. Foi um jogo mais parelho, o Fortaleza não jogou com seus titulares, apenas o Pikachu, acredito que jogou de titular, e tanto que fez o gol, né? E aí o Fortaleza conseguiu um resultado que é ruim para ele, mas o grupo tem ajudado e o Botafogo conseguiu. O Fortaleza era favorito no jogo, né, Guilherme? Era muito favorito, mesmo jogando fora de casa. Só que o Botafogo é uma equipe que faz muita raiva, principalmente aos clubes que estão acima dele na tabela de classificação, em termos também de divisão nacional. Fortaleza sofreu um pouquinho. Dava para ter tido um resultado melhor, claro, foi a equipe que mais atacou, mas o Botafogo tem uma defesa muito bem postada, tem um atacante fatal que é o Pipico, eu gosto do futebol dele. E assim... Pipico ex-Santa Cruz, né? Jogou no Vasco também, passou no Vasco, né, o Pipico? Macaé, muito tempo. Agora sim, eu não vejo essa classificação tão garantida como a gente estava esperando. Porque esse grupo do CRB está muito apertado. Para você ter uma ideia, tem dois times com 8 pontos fora do G4, Maranhão e Botafogo. Verdade, então, assim, ou seja, todos na sombra do CRB. Pois é, e apesar do CRB ainda ter 3 jogos aí para matar essa vaga... E 2 partidas em casa, né? É bom ficar de olho na galera, porque essa Copa do Nordeste já está dando algumas surpresas. E não vai pegar, por exemplo, o time morto não, aqui em Maceió não. Precisa de fato, né, saber jogar o jogo e aproveitar essa vantagem. Faltam 3 rodadas para encerrar a primeira fase, né? Juazeirense, Altos e Náutico. E o CRB tem 2 jogos em casa ainda, não é isso? Isso. Tem 2 jogos em casa. Contra Altos e Juazeirense. Contra Altos e Juazeirense. Então... E esse jogo contra o Altos, para mim, é fundamental por conta da situação mesmo em termos de classificação, porque o CRB vai pegar um adversário que se encontra abaixo. E aí, quando se tem, por exemplo, um River do Piauí hoje sendo a sensação nesse grupo, na primeira fase da competição, dá para perceber que a obrigação do CRB aumenta em se manter ali entre os melhores, as potências do Nordeste nessa classificação também, né, Guilherme? Com certeza. E para um projeto que o presidente tem de classificar o CRB em primeiro ou segundo, você tem que ganhar esses jogos, tem que ter essa obrigação, principalmente jogando dentro de casa. É um grupo complicado. Assim, dos times que estão no G4, eu vejo já o Sport muito bem encaminhado. Pelo que vem jogando também, o Sport hoje é uma equipe muito qualificada. Vai ter o clássico aí contra o Náutico, mas assim, ainda está muito apertado para prever qualquer coisa. Hoje eu não cravo a classificação do CRB, mas eu acredito que ela vai acontecer por conta desses 2 jogos em casa. Ele é muito favorito contra o Cancão e também contra o Altos. Então... E esperando também nessa classificação, pelo que o Guilherme está colocando, voltando aqui para a primeira parte, por favor, Emerson, isso. O Sport tem 10 pontos, lidera o grupo A, seguido pelo River do Piauí com 9, em terceiro Vitória com 8, em quarto CRB com 8, em quinto Botafogo da Paraíba com 8, em sexto Maranhão com 8 pontos. Olha o equilíbrio desse grupo, ou seja, do terceiro ao sexto, todos com 8 pontos. São 4 equipes com 8 pontos hoje. E até o Ceará dá para aprontar. Em relação aos critérios, o que coloca hoje o Vitória em terceiro lugar, vamos lá. Primeira condição é o saldo, que tem aqui sido feito, 2 gols de saldo, que é o mesmo do CRB, só que tem mais gols marcados na competição. São 7 gols marcados contra 6 do CRB. Então isso é um critério. O Botafogo da Paraíba também tem 8 pontos e está em quinto por quê? Por conta do saldo de gols, que é um gol de saldo apenas. E o Maranhão não tem saldo, ou seja, fez 7 gols, mas sofreu 7 também. Então, por essa razão, se o Maranhão tivesse sofrido menos gols, o Maranhão hoje estaria no lugar do CRB, por ter 1 gol a mais. Exatamente. Então, por aí você tira com esse campeonato equilibrado. E aí, seguindo a linha de raciocínio do Guilherme, até o Ceará, que está fazendo uma campanha ridícula na competição, e vai para o Clássico Rei,
né, na próxima quarta-feira, dia 20, clássico contra o Fortaleza, pode chegar a 9 pontos também, caso venha vencer. Está no páreo. Para mim, a América é muito mais difícil, a situação do América, mas está no páreo o Ceará. Está nessa briga. Os 7 primeiros estão na briga. Pois é, um grupo muitíssimo equilibrado. E a próxima rodada é determinante, Canhão. É só clássico, o CRB não tem, porque outro Alagoano não conseguiu a classificação. Agora, essa rodada é determinante. Eu não duvido o Maranhão ganhar de Itabaiana lá, eu não duvido o Botafogo ganhar o clássico com 3. Com certeza. Então, é tudo muito na régua. E já destoa muito do Grupo B. Porque o Grupo B tem o Náutico aqui em quarto com 5 pontos. Se nós tivesse o Grupo L, era o penúltimo. O Iguatu voou para quem? ABC. Para o ABC, não foi? Pronto, muito bem. Olha só, falando aqui do Grupo B, o Bahia mais tranquilo com 12 pontos, grande campanha do Bahia. Segundo, o Fortaleza com 8, em terceiro, o Altos com 6. Em quarto, o Náutico com 5. Olha o aproveitamento do Grupo B, como é um aproveitamento, mas também para a gente não é novidade, né? Quando foi anunciado os grupos, sabíamos que o Grupo A seria o grupo mais forte. O 13 é o quinto colocado com 5 pontos, em sexto o ABC com 4, em sétimo o Juazeirense com 3, em oitavo o Itabaiana também com 3 pontos até aqui na Copa do Nordeste. Os próximos jogos, o CRB joga na quinta-feira que vem, dia 21, contra a Juazeirense, às 9h30 da noite no estádio Repelé, e aí depois disso só jogos importantes também. Itabaiana e Maranhão, 13 e Botafogo, Bahia e Vitória, Sport e Náutico, Fortaleza e Ceará, River e Altos, América de Natal e ABC são os próximos jogos. Que rodada na gostosa, rodada 6, uma rodada cheia de clássicos mesmo, na Copa do Nordeste. O Arne Oliveira vai trazer notícias do CSA agora, falando sobre essa preparação do CSA, pensando na sequência de Copa Alagoas. O CSA que ontem não precisou nem entrar em campo, mas com a derrota do Céu, o Céu perdeu em casa para o Dimensão, foi. É difícil, né? Um jogo ruinzinho. Mas com a derrota ontem, o Azulão agora sim, matematicamente alcançou a sua classificação ao lado do Muricy. Vai enfrentar o Muricy agora em 2 jogos pela semifinal da Copa Alagoas. O Arne Oliveira, é com você. Chegando com notícias relacionadas ao CSA. Ontem na Copa Alagoas deu tudo certo para o time azulino, né? A equipe do Céu perdeu para o Dimensão Saúde, o Zumbi perdeu para o Coruripe. Zumbi e Céu, que tinham 3 pontos em 2 jogos, ainda podiam até ameaçar, mas agora estão fora da briga pela classificação para a semifinal. O CSA, na última quarta-feira, venceu o CRB pelo placar de 1-0 e agora está oficialmente declarado, né, como semifinalista da Copa Alagoas de 2024, com os resultados apresentados ontem. Aliás, ontem também a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato que terá o seu início no próximo dia 20 de abril, se estende até o mês de agosto, classificam-se 8 equipes para a segunda fase, da mesma forma como aconteceu no ano passado. CSA vai começar jogando contra o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, lá em Erechim. Primeiro jogo em casa será na segunda rodada contra a Ferroviária. Depois o CSA sai para enfrentar o Londrina e volta enfrentando a equipe do Atlético de Minas Gerais nessa sequência da competição. Com relação a Rodrigo Pastana, tudo indica que ele já acertou mesmo com a equipe do CSA. Novo técnico indicado por ele, aliás, são 3 nomes. Um deles ficou, inclusive, de conversar com a direção ontem à noite. E, por conta disso, o CSA pode, a qualquer momento, anunciar o nome do novo treinador, que pode até já chegar neste final de semana. Vamos acompanhar o que vai acontecer nesta sexta-feira no ambiente do CSA, a respeito também da área de futebol profissional. Rapaz, o Arne é feliz aí, né? Comemora pelo noticiário aí, o Arne é super feliz aí com o CSA classificado, né? O CSA vive o melhor momento dele na temporada com essa classificação. Como diminuiu, né, rapaz, a situação do CSA, né? Porque em outras épocas era mais do que obrigação esperar isso. Mas, Guilherme, vamos lá, falar um pouquinho desse CSA. O que esperar do CSA nesse jogo contra o Muricy agora que o CSA está classificado para a semifinal da Copa Alagoas? Olha, é até estranho a gente falar, mas se der a lógica, o Muricy é favorito.
Pelo menos é o que eu acredito, porque o problema principal do CSA não era o Marcelo Cabo. Mas a força da torcida não poderia fazer o CSA, de repente, sei lá... Pode até fazer, mas não fez até agora porque faria. Pode até fazer e vai ficar essa incógnita. Então, Mas a força da torcida poderia também ter funcionado contra o Iguatu. Pois né? o problema é esse do CSA, ele tem ferramentas para usar e não consegue usar. Por isso hoje dentro de campo o Muricy é uma equipe que tem um favoritismo perante o CSA. Tanto que quando eles se encontraram, o Muricy poderia ter vencido, foi um jogo mais equilibrado, claro, mas a campanha do Muricy é um pouco mais constante na Copa Alagoas. E aí falta definir quem vai ficar em primeiro, né? Porque temos a rodada final ainda. Vai ter o Muricy e CRB, o CRB já sem chance de classificação e o CSA pega o Cruzeiro, jogando em Maceió. Mas hoje, se der a lógica, o Muricy, ao meu ver, é favorito. E aí o CSA vai ter um tempo maior que o Muricy para trabalhar, não vai poder mudar jogadores, vai ter que ser o elenco que está aí, porque são os mesmos jogadores do Alagoano, não pode mudar. E aí, com o novo técnico ou não, o CSA vai ter um tempo legal para trabalhar. Aí a gente vai poder ver se o problema era só o Marcelo Cabo e a diretoria de futebol. Se o clima vai mudar dentro do CSA. Não mudou contra o CRB, continuou sendo uma equipe muito deficitária, com um jogo muito ruim, um jogo muito chato, pouca criação. Mas tem tempo agora para melhorar. Verdade. Você vai ter cerca de 2 semanas praticamente até a semifinal, porque vai ser só lá para a metade final do mês de março. Então, assim, o tempo ele tem. Agora, a qualidade é o que tem faltado ao CSA nos outros jogos. Agora, a respeito dessa situação de saída do Rafael Tenório, isso em nenhum momento, para mim, trouxe essa certeza. Mas foi ventilado, né? O Rafael poderia entregar, juntou lá os conselheiros, os caras aconselharam ele a ficar. E agora já surgiu uma outra história nesses bastidores sobre o CSA, de que o presidente do Rafael Tenório não pode deixar o CSA porque tem coisas no nome dele, que ele tirou de bens dele, que ele como tem. Garantia para a recuperação judicial. Então ele não poderia deixar a presidência do CSA. E eu fico perguntando, poxa, se existe esse entrave, então por que colocar isso, de repente, para ventilar nos corredores de uma possível saída? É uma espécie de pesquisa de opinião que está sendo feita no CSA para saber se a maioria quer que ele permaneça, para ver se tem um grau de satisfação. Como é que tem sido isso na sua visão, Guilherme? Olha, eu acredito que tem uma carta lá de renúncia do Rafael para ele usar todo mês, porque todo mês ele fala que vai sair do CSA, desde o ano passado essa história, então não dá confiança nenhuma. Imagina o presidente da República, ele chega e fala, vou renunciar. Aí começa todo mês a falar isso, não acontece nada. Você perde credibilidade. Pode até existir esse negócio de pesquisa de opinião, e se a gente pega a rede social, ainda tem muito fã mesmo. Eu falo fã, não é admirador, não, é fã do Rafael Tenório. Até porque ele é um dos mais vitoriosos, se não o mais vitorioso presidente da história do CSA. Pois é. Pelas conquistas que deu ao CSA, pela participação numa Série A, que é um feito para o futebol de Alagoas. Então, todas essas coisas ninguém vai conseguir tirar do Rafael, não é verdade? Então. Agora, tudo tem prazo de validade, né? Claro. Nada é eterno. Então, eu acredito que é essa a grande questão, tá, Guilherme, que você está observando. Eu não digo nem prazo de validade, mas é preciso entender os limites do processo. Exatamente. Na vida, tudo é um ciclo. Tem início, meio e fim. Exemplo, eu estou aqui na apresentação do programa, na programação da TV Mar, na área de esportes, desde 2007. Chega um momento que você tem que dizer o seguinte, tem que parar. Já deu, preciso dar espaço para gente nova, que está chegando agora, entendeu? Já deu minha contribuição. Então, é preciso, nesse momento, você olhar para você mesmo, fazer ali um papel em autoconhecimento e dizer o seguinte, eu preciso parar. E largar o osso. O que é que eu estou querendo dizer com isso hoje? É que se você me pergunta, mas Viderlan, então, na sua opinião, você quer que o Rafael Tenório saia do CSA? Eu digo, rapaz, até para o bem dele. Sim. É até para o bem do próprio Rafael. Porque o Rafael, com uma campanha dessa que o CSA está fazendo, ele está desconstruindo tudo de positivo, de ser um cara com visão empreendedora, de querer colocar os seus métodos logísticos para o CSA, transformar o CSA na palavra clube, empresa, que é uma coisa que todo e qualquer dirigente coloca. Então ele está desconstruindo, então até para o bem dele. E a saúde, porque a gente saúde, Rafael. E saúde, Guilherme. Saúde que precisa ser colocada também, a questão da saúde do Rafael Tenório. E a gente até lembra, dentro do próprio CSA, o quanto o doutor Almar Coelho sofreu. Com certeza. Pressão. Senhores, não tenham dúvida disso não, que futebol, para quem está hoje com responsabilidade de ser um presidente, ele tira a saúde das pessoas.
Tira. Então, assim, para o Rafael, para a vida que ele tem, se nós estivéssemos falando aqui o seguinte, o cara é um assalariado, o cara colocou muito dinheiro dentro do clube, colocou a vida dele inteira dentro do clube, não tem como tirar. Porque se tirar, vai morar embaixo da ponte. Sim. Entendeu? Mas no caso do Rafael, isso não cabe. Então eu vejo que para um bem dele, o melhor seria exatamente esse. E acabar com essa história, como você bem coloca, né, Guilherme? Fica hoje, sai, amanhã volta. E o próprio já falou há muito tempo que não quer mais. Se não quer mais, larga o osso, cara. Porque quando ele soltou o osso e o Doutor Omar assumiu, ele também A não grande quis soltar culpa dessa história não é só o querer do Rafael em continuar, como se tivesse um vício preso ao CSA. São os carregadores de pasto. O CSA tem muito peru, tem muito balança-ovo. Tem. E esse balança-ovo do CSA, eles ficam aqui com toda sinceridade. Quando chega no momento que o Rafael bate na mesa e diz assim, eu quero sair do CSA, esse é o primeiro a dizer, não, presidente, você tem que ficar. Não, presidente, você tem que ficar. É o nosso presidente. Meu amigo, pelo amor de Deus, tenha vergonha. O cara se passar por uma coisa dessa, sinceramente, dá nojo E do ser temos que humano assim. entender, as pessoas vão, o clube fica. O Rafael Tenório não vai ser eterno no CSA. Não, o CSA É o em si limite vai do ser ciclo. eterno. O Guilherme, é o limite do processo. Rafael chegou até aqui, daqui eu não passo. Pronto, era o que ele tinha que fazer. Simples. Então eu acredito que esse tipo de atitude de fica, sai, só desgasta a sua imagem, Rafael, com toda sinceridade e respeito a uma história muito bonita que você teve como presidente do CSA, porque isso ninguém pode tirar. Mas, infelizmente, hoje, para mim, eu vejo mais rejeição do que aceitação em seu nome. Muitos que te defendem só estão defendendo por conta do dinheiro que você tem. Essa é a grande realidade. Não é por conta da gestão em si. Se você for falar da gestão em si, a gestão tem sido um fracasso, essa gestão de 2024. Vamos agora a um rápido intervalo. Nosso pessoal já está ali na retaguarda dizendo intervalo. Então vamos ao intervalo. Daqui a pouco o terceiro e último bloco desta edição do Canal Esportes. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.